eu estava construindo casas e dando para as pessoas. E aí todo mês eu chegava e eu falava assim, opa, e aí? Cadê o aluguel? E as pessoas não queriam pagar aluguel. E elas me falavam assim, ué, não é minha culpa, você que me deu. Você falou, ó, pode morar aí. E eu ficava com raiva e todo mês eu ia. E para muitas pessoas foi um pouco tempo que elas moraram nessas casas, mas para outras foram anos morando em casas que eu dei e não pagando aluguel. E muito provavelmente você também esteja fazendo isso. Sabe como? Não perdoando. Pois é. Quando você não perdoa alguém, você constrói uma casa para ela no seu cérebro, no seu coração, e você dá para essa pessoa e fala assim, opa, pode morar aqui. E sabe o que é pior? Esses vizinhos atormentam a nossa vida todos os dias. Todos os dias. Mas a gente insiste em deixar eles lá. Insiste em construir casas e cada vez maiores e maiores e maiores. E tem gente que a gente dá uma casa menor, mais simplesinha, e tem outras que a gente dá uma mansão. Eu dei uma mansão para uma pessoa morar e ela morou na minha vida por muitos anos. Creio eu que uns 12 anos ela morou nessa mansão. Tanto na minha mente como no meu coração. E me atormentava. Até que aconteceu uma situação que acabou fazendo eu perdoar esta pessoa. Então assim, bati aqui no tripé. Quando você não perdoa alguém, essa pessoa tá morando. E aí você cria sinapses neurais no cérebro, entendeu? Se é neural, no cérebro. Não, minto, porque tem neurônios no estômago. Vai por mim. E aí você cria conexões neurais só para essa pessoa. Você gasta uma energia só para alimentar a casa dessa pessoa dentro da sua cabeça. Não faz sentido nenhum a gente fazer isso. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí a gente permite com que essas pessoas fiquem morando e a gente exige que essas pessoas paguem o aluguel. Sabe que aluguel é esse que a gente exige? Que essas pessoas peçam perdão. Que essas pessoas mudem a vida delas, porque a gente não consegue perdoar. Mas o perdão, ele não é sobre o outro, é sobre nós, é sobre mim, é sobre você. Quando eu não perdoo uma pessoa, essa pessoa está vivendo a vida dela de boa. Ela continua vivendo porque se ela errou e nunca pediu perdão, é porque ela não acha que errou. E na cabeça dela tá tudo certo. Se ela acha que não errou, por que eu vou ficar com ela na minha cabeça? Gente, foram 12 anos, 12, 13 anos com uma pessoa morando na minha cabeça. No meu coração. Construindo mais lugares. Reformando a casa dela toda vez. Entende? E ela detonava a casa, ela jogava lixo por todo o quintal. E ela ia deixando a minha mente e o meu coração podre. Fedidos. E por quê? Porque eu permiti. Porque quando aconteceu a situação, ao invés... E é claro, eu não tinha noção que eu tenho hoje, eu não tinha mentalidade que eu tenho hoje. Mas eu não perdoei, eu permiti com que ela ficasse ali por tantos e tantos anos, sujando. Gente, o nosso cérebro, ele tem a potência de várias bombas atômicas. Várias. Tá? Não é uma, são várias. A potência do cérebro. E quando você constrói essas casas para essas pessoas, você está gastando uma energia cerebral imensa que você poderia estar usando para outra
coisa qualquer. Para estudar, para se divertir, para fazer novas amizades, para construir um negócio, para adorar a Deus. Eu garanto que a energia que você dispensa, gasta com pessoas que você não perdoou é muito maior do que a sua adoração para Deus. É muito maior do que você tá usando para construir uma vida. Te garanto. Experiência própria. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, não, pode mudar daqui. E aí eu tive coragem de expulsar essas pessoas da minha mente. Mas eu vou te confessar uma coisa, só pra gente aqui. Ainda tem algumas pessoas morando no meu cérebro. Ainda tem. E sempre vai ter. Porque em algum momento o meu nível emocional baixou e eu permiti que essas pessoas entrassem. Só que quando eu me dei conta dessas casas e eu ouvi isso em um vídeo, eu decidi hoje perdoar essas pessoas. Não porque elas mereçam, mas eu também não mereço o amor de Deus. Eu também não mereço que Deus me acorde todos os dias. Quem sou eu para não perdoar? Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar é, apesar de, essa pessoa estar livre para viver. Sem eu ficar acorrentando ela na minha vida. E muitas vezes ela nem tem ideia disso. Normalmente não tem ideia disso. Então, hoje, eu te faço um convite a perdoar. E aí eu aprendi uma técnica quando eu fiz um curso, né? E eu aprendi uma técnica que eu vou ensinar para vocês. Vocês vão pegar um papel. Vocês vão escrever tudo aquilo que vocês queriam falar para essa pessoa. Tudo, tudo. Você vai se derramar ali, você vai colocar toda a sua raiva, o seu rancor, a sua mágoa, tudo naquele papel. Escreva. Como se você fosse entregar. Coloque dentro de um envelope. Lacre. E aí você vai fazer uma oração. Só que tem um detalhe. Enquanto você estiver fazendo essa oração, você vai queimar este papel aos poucos. E vai falar o seguinte: hoje eu libero o perdão pra... E vai dizer o nome da pessoa. Não porque ela mereça, mas porque eu mereço ter um cérebro limpo e um coração limpo. E você vai queimando aos poucos. Aí você vai falar assim, nossa, isso é simpatia. Não, não é simpatia. É algo visual para o seu cérebro entender que se encerrou um ciclo. Porque nós precisamos ouvir, falar, ver, pensar e sentir emoções. Então você vai fazer isso. E você vai dizer e vai repetir várias vezes, hoje eu libero perdão pra... E vai dizer o nome da pessoa. E aí toda vez que você sentir algo sobre essa pessoa, uma emoção, você vai falar assim, ela não mora mais em mim. Ela não mora mais na minha mente, ela não mora mais no meu coração. Porque eu a libertei. Isso é se amar. Isso é autocuidado. Muito mais do que skincare e tudo mais dessas coisas. O perdão é necessário não para aquela pessoa, que talvez nunca vai ter a capacidade ou a noção de te pedir perdão. Porque talvez essa pessoa não tenha nem a noção de que ela precisa te pedir ajuda ou te pedir perdão. Então libere você o perdão.
Seja você a pessoa inteligente deste problema. Seja você a pessoa adulta. Seja você a pessoa que quer ter um coração limpo. Seja você a pessoa que vai mostrar para o mundo. Não para a pessoa, você não precisa falar nada para a pessoa, mas você vai mostrar para o seu mundo de que você tem a capacidade de perdoar. E perdoa e liberta a pessoa. Não precisa conviver com a pessoa, não precisa ter amizade com a pessoa, não precisa. Basta perdoar. E perdão não é um sentimento, perdão é uma escolha, é uma decisão, é algo racional, não emocional. Porque essa dor, essa raiva, essa frustração vai existir por muito tempo. Enquanto você ainda não derrubar a casa. Porque muitas vezes a pessoa não mora lá, mas você deixa a casa lá, montadinha, só para lembrar. Lembra da história do saco de laranja? Pois é. Se você não lembra, procura aí sobre sacos de laranja. Agora derrube as casas que estão dentro de você, para que você possa viver em paz, com um terreno limpo, para que outras construções e construções que te deem benefícios sejam feitas neste lugar. Esses terrenos precisam de demolição na casa, precisa de uma limpeza e demora fazer essa limpeza. Mas pare de construir casas e mansões para as pessoas. Pare. Porque você está dando palco para doido dançar. Vai por mim. Um beijo e até amanhã.